Obrigada pela presença ao vivo. Vocês estão super convidados a participar do debate. A gente vai abrir para perguntas, mais do meio para o final. Então, vocês podem ir mandando comentários no chat, perguntas, e eu vou pescando essas perguntas. E para aqueles que abriram a câmera, muito obrigada, porque a gente não sente que está falando sozinho. Eu estou aqui com duas convidadas especialíssimas que estão me dando até assim, síndrome de impostora de estar do lado, já estava falando isso para elas. Temos a Dina Gottlieb, que é co-founder e CEO do Latitude. Ela foi VP de marketing do Duolingo e ela foi Head of Growth da Tumblr da América Latina. E a Monique Evelli, que é Forbes 30 Under 30 e é CEO da Inventivos. Então, gente, bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Para a gente quebrar o gelo, eu pedi para cada uma de vocês trazer um dado curioso ou interessante. Então, eu vou começar com o meu. Eu descobri essa semana que publicidade movimenta 1% do PIB brasileiro. Agora vocês. Vou falar de Salvador, então. Saiu uma pesquisa recente que Salvador é uma das capitais que a gente precisa começar a olhar com mais atenção, porque está na lista do top 10 para se investir em inovação. Foi pela consultoria Kearney, que é uma consultoria global, inclusive uma consultoria parceira da Inventivos, e não foi marmelada, entendeu? Porque eu não sabia da pesquisa, e porque eu sou de Salvador, tá, gente? Mas dá uma olhada para Salvador com esse novo futuro aí de inovação, deixa de concentrar em São Paulo. E eu compartilho que no Duolingo, pelo menos até quando eu estava lá, tinha mais gente aprendendo irlandês no Duolingo do que pessoas que falam irlandês no mundo. Maravilhoso. Gente, e a Monique também falou que Salvador é um país, e a Bárbara acabou de... Temos duas pessoas em Salvador no chat, pelo visto, falando que Salvador é um país. Também não sabia. Gente, se vocês tiverem fatos curiosos, escrevam no chat também. Boa. Dina, Monique, eu pedi para... a introdução é vocês contando um pouquinho da história de vocês, já entrando no nosso tema de hoje, que é branding sem budget. Então, vocês duas construíram marcas incríveis sem passar por grandes orçamentos, né? Então, histórias, anedotas e aprendizados sobre como construir uma marca sem depender de grandes orçamentos nem campanhas. Dina, você quer começar? Sim, muito prazer. Obrigada por estarem aqui. Então, assim, primeiro que eu nunca estudei marketing, eu estudei filosofia e depois meio que estudei neurociência, então, tipo assim, zero de contexto de nada. Acabei trabalhando no Tumblr, como chefe do Tumblr, etc., que é muito importante, porque, tipo, tudo deu errado antes e eu acabei desistindo da minha carreira e, tipo, voltando para o Brasil, que eu estava estudando, eu tinha morado fora, e fui contratada meio que assim, eu juro que é porque eles não tinham outra opção, sabe? Eles só me conheciam de brasileira, eles precisavam de alguém no Brasil, e aí eles, tipo, faz aí. E aí não tinha budget, simplesmente não tinha opção de, tipo, putz, vou ver o que vale a pena. Não, assim, faz a gente crescer, a gente não tem budget, beijos, obrigado. Foi isso, assim, no Tumblr. Então, eu meio que tive que começar a me virar, tipo, o que eu vou fazer para fazer o negócio crescer? E aí, na época, assim, as duas maiores estratégias foram, tipo, primeiro, eu acho que eu consegui convencer jornalistas ou pessoas com grandes públicos, e na época eram jornalistas, a escreverem sobre o Tumblr, todos de uma vez só. Vai parecer que o Tumblr é uma coisa bem maior do que ela é, e aí todo mundo vai ter lido sobre o Tumblr na mesma hora e vai começar a comentar, e aí vai tipo, sei lá, vai se inscrever de curiosidade. Então, tipo, em inglês eu chamo de surround sound. Um efeito surround sound. Na época eu não sabia isso tudo, tá? Eu tava meio que jogando coisa na parede, ver o que funcionava, e isso funcionou. Hoje em dia eu posso dizer que essa era a estratégia. E o segundo era entender, tipo, que no Brasil as pessoas estavam usando o Tumblr de uma forma um pouco diferente de outras partes do mundo, porque ninguém estava fazendo login no Tumblr, as pessoas estavam passando Tumblr, tipo, endereços de Tumblr pelo Facebook Chat, sabe? Tipo, olha essa página, que engraçado, hahaha. E aí entender o que vai fazer alguém se inscrever no Tumblr. Aí começar a fazer, tipo, vou atrás de conseguir fazer com que abriu todos os museus do Brasil, os maiores comediantes do Brasil, tipo, os tópicos que mais interessam o brasileiro, que eles se inscrevessem no Tumblr. E a minha tática era, tipo, deixa que eu abra a conta para você e aí a gente começa e depois você pode continuar sabendo que essas marcas, grandes marcas, empresas,
não podem deixar uma página sem conteúdo. Tipo, então, uma vez que eu abria a página e começava, elas tinham que colocar alguém para gerenciar. Então, meio que deu uma acelerada nisso. Então, isso foram dois hacks, assim, que deram super certo. Acabei trabalhando com o governo na Argentina para ajudar eles a criarem uma estratégia para se comunicar com pessoas mais jovens da cidade e outras coisas. Eu tipo, na verdade, assim, eu vou contar tudo na verdade, tá? Porque, sei lá, eu sou muito boca mole, eu falo as coisas, mas assim, o Tumblr resolveu me mandar embora, tá? Essa é a verdade, a real. Mas a minha narrativa era que eu resolvi sair do Tumblr porque X, Y, Z. Mas na verdade eles me mandaram embora. Porque eles resolveram que eles não queriam fazer mais nada internacional. E aí eu resolvi abrir uma empresa para ter uma agência no Brasil para tipo, ajudar empresas de tecnologia a crescerem na América Latina. Mas era mais para explicar, tipo, para não ter que falar que eu fui mandada embora do Tumblr e continuar tendo uma carreira. Isso funcionou e bom, e é isso. E aí, sei lá, aí eu comecei a trabalhar com algumas empresinhas, tipo, fazendo trabalhinhos. E o Duolingo me contratou para ajudá-los a crescer no Brasil. Aí deu super certo. Mesma tática, tipo, muito PR, entender como chegar no jornalista, como fazer com que o jornalista achasse que o Duolingo, que o Tumblr fosse interessante ou importante o suficiente. Então, eu posso falar sobre isso, tipo, como criar essa oportunidade, porque não é só mandar uma mensagem e pronto. E aí acabei lançando o Duolingo também. Eles chegaram para mim e falaram, não temos budget, queremos crescer, nos ajude, por favor. Então, foi a mesma coisa, não é que eu tive a opção. Aí viajei pelo mundo para lançar Duolingo na Turquia, no Japão, na China, na Coreia, na Índia, na Espanha, na França, na Alemanha, no México, e para entender tipo meio que como fazer com que o Duolingo parecesse ser mais importante do que ele era e quais são as parcerias que a gente tinha que colocar, que ter para meio que gerenciar isso. E aí acabei sendo colocada como Head of Growth. E aí também não tinha budget, então era tudo assim, usar tudo os nossos engenheiros e designers para melhorar o Duolingo de uma forma que aumentasse o uso da plataforma, sabe, desde o primeiro momento que alguém interage com a marca, que a gente já tinha crescido, que também foi a forma como a gente criou a marca e como a marca conversa com as pessoas nos ajudou a crescer, a questão de o Duolingo ser uma missão para trazer educação para o mundo e não só um aplicativo de idiomas. Tudo isso são coisas que talvez a Monique vai querer me fazer perguntas depois. Estou te dando várias coisas, Monique, não sei. E aí, que a gente tem que se fazer pergunta, né? Mas a gente se conheceu agora, tipo, literalmente. Assim, é uma honra conhecer a Monique, mas a gente tem que colocar um glue aí. E aí foi isso. A única vez na minha carreira que eu comecei a ter budget foi que eu fui trabalhar para a campanha do Mike Bloomberg de presidencial ano retrasado em Nova York, e aí eles estavam gastando $1 milhão por dia. E aí mudou um pouco, assim, mas isso, mesmo assim, $1 milhão por dia. Foi uma campanha histórica. E como eu não sabia eu nem sei fazer Facebook Ads direito, sabe? Eu nunca tive essa experiência. Então, eu fiquei focando no landing page, tipo, como otimizar todo o funilzinho depois da parte paga, que é a parte que eu não entendo. E é isso. Então, eu sou razoavelmente boa de growth sem budget, porque eu não tive a oportunidade de trabalhar com budget e porque eu não sei trabalhar com budget. Muito bom. Sua vez, Já posso Monique. falar então, né? Vai Eu tenho lá, várias é sua perguntas vez. mesmo, mas depois a gente vai jogando aqui. Eu estou lembrando, tem 10 anos isso, estava com 16, que a minha estratégia, ninguém sabia meu nome, tem uma coisa, né? Ninguém sabia meu nome, periferia de Salvador, e eu queria estar nos eventos, na área de inovação, educação, como é que eu chego aos eventos pagos? Então eu tinha que ficar por perto, né, para as pessoas me convidarem, seja bolsista, cortesia, e começou a chegar. Agora, já que eu entrei, o que é que eu faço para as pessoas saberem da minha existência e depois saberem do meu negócio, da minha ideia? Toda vez que eu ia para um evento, minha gente, eu fazia exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, que é pedir para perguntar primeiro. Quando alguém terminava de falar, Guta terminava de falar, eu levantava a mão e falava, quero falar. E ficava pensando na pergunta naquele momento também, não era uma coisa preparada. Falei, já peguei o microfone, tá todo mundo olhando para mim, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar meu nome e sobrenome como ritual para as pessoas saberem e contar sobre o desabafo social, que foi meu primeiro negócio no início, né? Então contava, faz isso, faz aquilo, rapidão, 2 minutos, e depois jogava a pergunta. Eu acredito que depois de tanto fazer isso, de forma recorrente em Salvador, principalmente, as pessoas falaram, nossa, chama essa menina para falar, sabe? Porque era o tempo todo a mesma coisa em todos os lugares, para saberem meu nome. E ficou, as pessoas souberam meu nome, tanto que me chamam mesmo pelo meu nome, sobrenome, o que é maravilhoso.
E ali eu entendi que tinha alguma coisa, mas eu não sabia que era construção de marca. Sei lá o que é isso. Eu sei que as pessoas sabem que eu existo e as pessoas querem fazer parte de algo que, por enquanto, não era grandioso o suficiente, era apenas o que eu confiava. Enfim, a única coisa que eu podia entregar para todo mundo era a minha palavra, que iria dar certo um dia. Enfim, não tinha mais nada para entregar, então fico feliz de ouvir que tem Arthur aqui. Então, muito obrigada, galera, por confiar na minha palavra há 10 anos, porque estamos aqui hoje compartilhando sobre isso. Uma segunda coisa foi que eu entendi que quando eu falava qualquer coisa na primeira pessoa do singular, era legal, ok, mas não era sobre isso. Como é que eu engajo muita gente para a mesma causa? Então, tinha um lugar da primeira pessoa do plural. Nós. Sempre era nós. Nós. A Emicida fala hoje, né? Tudo que nós temos é nós. Então, nós iremos fazer isso. Nós iremos mudar o mundo. Nós iremos distribuir renda. Então, a pessoa entrava na minha narrativa. Só porque eu coloquei o nós. Então, todo lugar é nós, o tempo todo. Tanto que o desabafo social, minha gente, é um laboratório de tecnologias aplicadas à educação e geração de renda. A gente ficou rodando aí e tendo várias pessoas em 21 estados do Brasil por conta dessa convocação. Porque no final, o que eu entendi as pessoas querem fazer alguma coisa. Só que tem medo, porque a gente não tem garantias de nada na vida, né? Tipo, nada. Então, por que eu vou arriscar uma coisa que ainda é pela causa? Que causa, gente? Nem sei se minha causa é essa. Mas funcionou a ponto da gente ficar em 21 estados, assim, e eu entendi. Agora, quando começou a chegar a mídia, eu fui criando outras coisas, tem um lugar de ser intencional também, né? Eu estava muito pirralha, 16, 17 anos, me perguntavam as coisas que eu ficava assim, gente, sei lá o que responder nesse lugar. Aí eu falei, tá, mas eu tenho que responder alguma coisa porque estão me perguntando, mas eu quero que a pessoa entenda que não sou isso agora. Mas daqui a 5, 10 anos, eu seria exatamente isso que eu estou falando aqui para esse jornalista. Então, também eu criava narrativa de futuro, porque até então não tinha bagagem, gente. Não tinha. Eu tenho agora. Agora eu posso falar do passado. Antes eu tinha o quê? Uma escola. Eu criei o Grêmio Estudantil, nasci mesmo no Nordeste, agora eu estou rodando por aí. Fim. Só tinha essa história para contar. Então, eu tinha que contar pensando e projetando para o futuro. Então, toda vez que me perguntavam, fazer entrevista, enfim, eu tinha que lembrar disso e repetir a história. Por quê? Para lembrar que, inclusive, a mesma estratégia aí do Tumblr, entendeu? Eu, tipo, bota todo jornalista tudo de uma vez, fala tudo... É a mesma coisa, mas tem um lugar da recorrência, assim, sabe? Então, eu lembro que eu fazia exatamente isso. Monique, se você quer ser vista desse jeito, você precisa reforçar toda vez que te perguntarem. Se você fala, a cor que você prefere é branco, tá bom. E por que toda hora você aparece de vermelho? Não faz sentido nenhum. Eu tô dizendo que o branco é da paz, branco é não sei o quê. Aí você tá o tempo todo vermelho, fica esquizofrênico para quem tá vendo também, né? Aí, com o tempo, eu comecei a utilizar isso de forma mais pensada, né? Tipo, cresci um pouco mais, fiquei mais velha, 10 anos se passaram. E aí, quando eu crio o Inventivos, que é uma plataforma de formação de novos empreendedores, já vou com tudo isso que eu falei, só que agora a gente tem um online, né? Então, como é que a gente convoca as pessoas? Muito nesse lugar de comunidade. Se eu fosse, a Monique está ensinando a empreender. Não, vamos aprender entre pares. Todo mundo junto. Tanto, inclusive, vou fazer o public post aqui, eu estou utilizando a ferramenta, tá bom, minha gente? Purple Metrics. A gente utiliza a ferramenta, entendeu? Estamos com 95 pontos, isso é muito bom, fala aí, Guto, entendeu? Gente, vocês não só utilizam, como a Inventivos é a maior, é a marca mais amada do Purple Metrics. Tá vendo, minha Deixa eu gente? saber, eu Mas a falei gente teve isso. o quê? Que se ferrar, Guto. Eu tive que passar por isso, ficar levantando a mãozinha. As pessoas olharem para mim e falar assim, quem é essa menina? A minha tem 16 anos, tá fazendo o quê nesse evento jurídico? Sim, eu participava dessas coisas também, gente. Porque tem uma coisa que eu sempre aprendi que não importa se eu quero a área A, eu tenho que entender a B para misturar. Tanto que no final do dia, eu larguei engenharia ambiental, larguei direito, fui fazer bacharelado em interdisciplinar e humanidades na Federal da Bahia. Hoje, enfim, tem outras coisas também. Mas na graduação foi essa loucura, porque tem que juntar as peças. Então, na Inventivos foi exatamente isso. Como é que eu convoco as pessoas no lugar do empreendedorismo? Entende que não dá para ser sozinho. Sim. Acordei hoje, tive a ideia e virei Zuckerberg. Gente, Zuckerberg roubou tudo, na real. Mas não vou falar sobre isso agora. Então, não sejam Zuckerberg, a ideia é essa. E tem um lugar muito de recorrência. A gente entendeu o nosso público, então somos recorrentes naquilo. E Lucas, que é meu sócio, ele fala assim
de ser constante, né? Antes de ser consistente, consistente antes de ser excelente, excelente antes de ser referência. Então, podemos ser referência em algum momento. Não acho que a Inventivos chegou nesse lugar, porque a gente é, enfim, muito baby. Tem menos de 2 anos. Mas tem um lugar de posicionamento que é bastante claro para a gente. E a gente faz isso de forma recorrente. Se deu certo, bora. Bora para o jogo. Vamos para frente, é para frente que se anda. Pega os dados da ferramenta, entendeu? E faz uma coisa melhor do que isso. É 95, a meta é 100. Sacou? Então, tem um lugar, assim, de como a gente também, hoje, com ferramenta, utiliza os dados a nosso favor. Porque, enfim, empresas, principalmente a galera que está começando, não quer colocar grana, né? E não tem também para colocar em construção de marca. Então, tem que decidir. Vai ser posicionamento, vai ser marca ou vai ser o produto, porque eu sou tech, eu preciso pegar o dinheiro. É muita coisa para decidir. E, no meu caso, junto, enquanto Monique e enquanto Inventivos, foi uma decisão pensada. Primeiro, a gente cria uma comunidade forte o suficiente para as pessoas amarem a marca. E isso vai facilitar, inclusive, na venda. Então, o negócio e o produto a gente faz simultaneamente, não é sequencial, é simultaneamente, sabe? Falei demais, Guta, foi mal. Arrasou. Eu estou me sentindo aqui o gênio da lâmpada de ter juntado vocês duas, porque vocês fazem a mesma coisa, né? Eu acho que a Dina começou a rir, porque a Latitude é uma comunidade de founders América Latina, a Inventivos é uma comunidade de empreendedores, então é muito parecido também, passa por construção de comunidade, são propósitos muito similares, e o Purple, para quem não sabe, é uma ferramenta para medir a força da marca, que a Monique falou. Vocês duas estão com... Eu vi que vocês estavam assim, se mexendo uma enquanto a outra falava, então vou deixar vocês, se vocês tiverem comentários para fazer uma sobre... Vocês têm, né? Eu vou deixar vocês falarem. Cara, muito legal. Primeiro, assim, genial. Eu sabe que é egocêntrico quando você ouve alguém falar uma coisa que, tipo, você meio que pensava, mas você não sabia como colocar e não sabia, tipo, a Monique só, tipo, colocou assim, papum, é isso, é isso, é isso, é isso. Eu, tipo, é isso, é exatamente isso que eu tava meio que tentando fazer. Então, animal ouvir Monique falar. Muita coisa em comum. Acho que, bom, a primeira coisa que eu só queria comentar, acho que você falou um pouco, Monique, sobre a importância do nós, né? É uma sacada muito legal, porque tanto que, assim, como fala, é uma tática importante, mas também uma coisa tão significativa, né? De lembrar que a gente quer o nós, e a gente responde ao nós. E, assim, com o Duolingo foi a mesma coisa, a gente focou muito nesse tipo, em vez de use um negócio para eu aprender idiomas, vamos mudar o mundo através da educação. É uma missão e junte-se a nós. Então, e aí a gente está, honestamente, tentando fazer a mesma coisa com Latitude agora, que é tipo, vamos transformar a América Latina. Assim, é muito mais fácil você entrar nessa do que falar assim, eu quero me inscrever para o curso do Latitude para ser empreendedor. É outra coisa, sabe? Então, eu gostei muito E a disso. pessoa nem entra, né? Não tem nem tesão para querer fazer parte de algo assim. Exato. E como que você, assim, você tinha 16 anos, como que você sacou isso? Olha, eu tenho algumas referências, assim, né? Tipo Oprah. Assim, e tal. E de tanto consumir algumas pessoas, eu falo, cara... E minha mãe sempre falou também que eu era madura demais para a idade. Com 10 anos, eu não queria brincar, eu queria assistir jornal. E depois perguntava para ela o que estava passando no jornal que eu não entendi. Sabe? Tinha um negócio meio estranho, porque minha idade espiritual é de 70 anos. Então, dificulta algumas relações, inclusive, de jovens. Assim, desculpa, galera, quando eu não interajo muito. Mas tem um lugar, foi em 19 para 20 anos, quando eu entendi que eu iria fazer isso da minha vida. Sabe quando, assim, você faz, tá funcionando, mas será que é isso? Será que eu vou pro corporativo? Aí fica aquelas coisas na cabeça, as noias. E ali eu comecei a pensar, se eu realmente quero continuar fazendo isso da minha vida, independente, naquele momento foi o desabafo, agora é inventivo, daqui a 10 anos, sei lá, enfim, muito no lugar da criação, como é que as pessoas que criaram alguma coisa conseguiram? Tipo, como é que as pessoas conseguiram? Nem todo mundo tem grana na vida, não, minha gente. Assim, ainda mais Brasil, eu não tenho grana, não nasci com dinheiro. Eu falei, cara, não é possível que não tinha nada. Oprah fez o quê? Entendeu? Para conseguir ser Oprah na vida. Eu falei, tá, beleza, começa a observar algumas pessoas. E aqui em Salvador, tem uma pessoa que para mim é incrível de movimento social, que se chama Vilma Reis, né? E ela que me ensinou
As falas de Lélia Gonzalez, socióloga, que fala assim, mulheres negras precisam dizer nome e sobrenome, senão o racismo coloca o nome que quiser. É mais ou menos assim. Aí eu falei, tá, isso é tão poderoso, tão forte, porque no colégio, eu sendo uma das poucas pretas, enfim, chamavam todos os apelidos que eu imaginava. Mas isso não é só sobre o racismo. É um lugar de posicionar. Eu vou falar tanto meu nome e sobrenome que as pessoas vão me chamar pelo nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Quando eu tiver uma próxima empresa, vai ser o meu sobrenome, porque a macharada toda coloca o sobrenome e ninguém está questionando nada. Aí ali, com 19 para 20, eu entendi que eu precisava ter muito mais intenção naquilo, então eu tenho que pensar. E estratégia boa para mim, estratégia na rua, executada, entendeu? Ficar planejando muito, tal. Eu planejo, mas não é assim, com papel debaixo do braço, daqui a 10 anos eu vou ver o papel de novo debaixo do braço. Não dá. E é ali que eu fui mudando mesmo. Tanto que os jornalistas antes ficavam, as manchetes todas, não interferia muito, sabe? Tipo, já botou assim, deixa lá. Agora não. Eu falei, gente, cuidado na hora de escrever manchete. Eu sugiro isso. Eu gostaria dessa abordagem. E eu comecei a fazer isso na virada ali de 19 para 20, que antes, a ativista Monique. Não que eu não seja ativista, eu sou. Mas eu queria ser vista como uma mulher de negócios. Então, se um título está dizendo que eu sou ativista, a sociedade, do jeito que é, acredita que todas as mulheres pretas, mesmo fazendo algum negócio, tem que ser necessariamente ONG. Não sou ONG, é um negócio, é uma empresa, gente. Então, me coloco como empresária. Então, teve essa intenção um pouco mais, porque eu decidi que seria a coisa que eu vou fazer na minha vida, sabe? Tipo, vou fazer isso, então as pessoas precisam me conhecer por isso e não por outra coisa. Porque se me conhecer por outra coisa, é a percepção deles, né? Vai chegar um momento que eu iria acreditar, eu acho, sabe? De tantas pessoas falarem que era isso e não o que eu queria, eu iria entrar, acho que nessa bola de neve louca, e iria acreditar e não ia fazer nada. Talvez a gente nem estaria conversando, talvez estaria, sei lá, no corporativo mesmo, sabe? Ou na TV, como, enfim, fiz umas coisas aí. E essa Sim. coisa de controlar a narrativa é muito branding, né? Assim, trazendo um pouco para termos técnicos, em que lugares que eu vou botar essa marca associada, eu vou botar com quem, que tipo de influenciador que eu vou chamar, como que eu vou passar, a Dina falou de PR, né? Não sei se você quer falar um pouco, Dina, talvez seja um gancho bom, de como que como que a gente consegue usar os outros, puxando o gancho aqui da fala da Monique, a nosso favor, né? Os outros que têm audiência, quando a gente não tem, se eu não tenho dinheiro, eu vou precisar da audiência dos outros, porque eu não vou poder comprar mídia. Então, como que eu uso a audiência dos outros, ou seja, jornalismo, né, em parcerias, não sei, para construir uma marca? Eu acho que você deu um ganchinho disso, acho que é uma boa hora para aprofundar. Obrigada por esse extra gancho. O que eu estava pensando em relação ao que a Monique acabou de falar, também só para terminar, eu gosto muito dessa ideia de, tipo, construir quem você quer ser, porque você falou, Guta, que a narrativa é importante, a Monique também. Se você não conta a sua narrativa, alguém outro cria uma narrativa ou faz. Não é que, tipo, não tem narrativa. Então, você tem que criar a sua narrativa e também tem a ver com fake it till you make it, né? Que é aquela expressão, tipo, finja que você é até você ser, que normalmente é correlacionada com, tipo, uma pessoa que tá enganando os outros, mas a minha carreira inteira é um fake it till you make it. A gente estava aqui conversando sobre como a gente tem síndrome de impostor, mas todo dia eu sinto que eu tô fingindo ser uma coisa que eu não sou, porque eu vou ser. Por exemplo, eu sou CEO da Latitude. O que eu sei de operações, sinceramente? Tipo, eu falo isso com a minha equipe, assim, eu esqueço as coisas, eu sou atrapalhada, tipo, eu não sei as coisas, sabe? Mas todo dia eu tô descobrindo. Mas se você não se coloca no papel de eu sou CEO, como a Monique falou, eu sou mulher de negócios, você não se porta como aquela pessoa, você não vai atrás de conhecer, as pessoas não reforçam. Então, acho que essa ideia é muito legal e serve tanto para a pessoa e para a marca, porque acho que a maioria das pessoas, principalmente minoridades, acreditam que só podem se chamar de alguma coisa quando elas já são aquilo. Mas a real é que, como a Guta falou e a Monique também, ninguém sabe o que está fazendo. Então, se chama daquilo que você quer ser para você virar, sabe? Tipo, um exemplo tosco, mas eu percebi na 7ª série que as pessoas que eram cool da minha série, as meninas andavam com passinhos pequenos. Eu achava que era isso que era ser cool. Então eu achava que se eu andasse com passinhos pequenos, as pessoas iam achar que eu era cool também. Tipo, mas era essa a ideia, sabe? Que tipo, eu ia tentar me passar por isso. Na verdade é que eu tenho umas pernas enormes, porque eu sou muito alta, então nunca que eu vou dar passinho pequeno e tipo, eu tava tentando a coisa errada, tá? Mas enfim, Gu, essa pergunta do pior, eu acho que uma coisa muito interessante.
assim, uma diferença muito grande para mim entre o meu trabalho e da Monique, que eu acho que, tipo, até me envergonha de estar aqui, mas é importante, tipo, ter essa diferença. A Monique criou muita coisa do nada. Eu acho que vale a pena a gente conversar, tipo, como que você usa o nada para criar alguma coisa, sabe? Eu, que nem a Guta falou, tipo, fiz um trabalho muito bom, mas de usar algo que já tinha para transformar em mais coisas que ainda não eram. Sabe? E as duas são duas estratégias que são importantes, mas você tem que trabalhar com o que você tem. No caso do... Bom, assim, eu acho que quase todo o trabalho que eu fiz de criar marca, primeiro tem o aspecto do nós, que a Monique gostou, que falou que eu gostei muito, tipo, do Duolingo, e da missão, e de uma coisa que é inclusiva, e uma coisa que as pessoas querem participar. E aí a segunda parte é, tipo, se você não tem uma audiência, como que você atinge pessoas? Como que você chega nas pessoas? Então, um lado é, tipo, como a Monique fez, eu acho que é, tipo, construir do zero, e hoje tem, tipo, 1 zilhão de seguidores, etc. Mas né, dá para construir, mas essa é uma estratégia de longo prazo. No meu caso, eu gosto de hijack, de pular nos, sei lá, caminhozinhos dos outros que já têm audiência, sabe? Então, quem tem audiência? Ah, influenciadores. Mas quem são influenciadores? Para mim não é aquela menina que tá lá, tipo, posando na praia, sabe? Para mim é tipo um jornalista ou um influenciador. Qualquer pessoa, um professor de universidade ou um influenciador. Uma pessoa que é considerada, tipo, alguém que você pode, sei lá, que você almeja ser ou que você acha que é uma referência e que tem um público de algum tipo, pode ser, tipo, muitos alunos, ou pode ser, tipo, quem lê a coluna dessa pessoa, tem que ter um público. Como que você consegue pegar aqueles públicos e, tipo, usar aquelas pessoas para disseminar a mensagem que você quer disseminar para que ela se torne muito maior do que na verdade é. E muita gente, porque a gente consome conteúdo de uma forma bem burra, né? Eu acho que como humano a gente é um pouco rato, então, assim, hamster. Você vai lá lendo, aí você acredita nos negócios, você não clica, tipo, depois você vai dormir, você sonha com o negócio, aí, sei lá. Tipo, a gente é uma combinação de tudo que a gente viu durante o dia, sabe? Então, se eu sou lá eu tô lá no meu dia, eu sou um ser humano normal, e eu vi, tipo, a minha avó mencionou o Duolingo porque no cabeleireiro tinha uma revista que tinha Duolingo. E aí o meu, sei lá, amigo falou que tá usando o Duolingo, e de repente eu vejo o Duolingo no Estadão, eu, tipo, mano, esse negócio é mega grande, tipo, eu não sei o que que é, mas é porque eu sou burra, não é porque o Duolingo não é grande, é porque eu sou burra, eu não sei, sabe? Então, criar essa sensação de, tipo, surround sound, usando audiências que já existem. Mas isso varia muito em termos da sua meta. Tipo, com o Duolingo, é uma plataforma que pode ser usada por qualquer pessoa. É um B2C, qualquer pessoa pode aprender o idioma, desde a criança que está na escola até uma avó que quer se comunicar com o genro, sei lá, sabe? Tipo, a gente tinha avós que estavam assim no hospital e não tinham como sair do hospital e queriam fazer uma coisa que era boa para o cérebro. Tem pessoas que queriam aprender o idioma sabe, de um cara da menina se apaixonou, tipo, todas as histórias, e muita gente que queria emprego, né, e por isso aprendi inglês, essa é a maioria dos casos. Mas então, tentar chegar numa mídia, assim, massiva, tentar chegar em qualquer pessoa e priorizar a partir do número de pessoas que estão na audiência fazia muito sentido. Mas, por exemplo, com latitude, ou com marcas ou produtos, ou até personalidades que são mais focados em termos da mensagem ou do que estão tentando fazer, dá para pensar mais em como usar audiências que existem, que não são o Estadão, a Folha, mas pode ser tipo, sabe, a Monique. A Monique é uma mega influenciadora. Quem que segue a Monique, sabe? Tipo, é com essas pessoas que você está tentando falar. Então, isso para mim é pior. E aí a pergunta é, como que você faz a Veja, a Folha, a Monique quererem se interessar pelo negócio que você está fazendo? Porque, né, tem tanta coisa chegando no inbox da jornalista da Folha ou da jornalista da Veja, como que você faz ela parar, abrir o seu e-mail, abrir sua mensagem no LinkedIn e falar, ah, tá, legal, interessante, né? Quando você não é nada, ou quando você não tem o que ser. Então, você tem que... Não, como a minha receita até hoje foi, tipo, pegar o que eu tenho já. Então, por exemplo, o Tumblr. O Tumblr não era conhecido no Brasil, mas o fundador era um americano e tecnologia estava meio que, tipo, ficando legal, e tecnologia nos States era considerado, tipo, sabe, o Brasil gosta de pagar pau às vezes para os Estados Unidos, então, tipo, é um cara dos Estados Unidos, eu conheço ele, sabe, assim, usa o que você tiver. Com o Duolingo a gente fez muito isso. O Luiz Vanan, ele é incrível, ele criou o CAPTCHA, né? Então, aquele negócio que você escreve na internet para provar que você é um ser humano. Ele não queria mais falar sobre isso, ele falava, não quero falar sobre o CAPTCHA. Mas, não, manda mensagem para quem saca que o CAPTCHA é uma coisa incrível,
para essa pessoa querer agora falar sobre o Duolingo, sabe? Então, por exemplo, como que a gente consegue que o jornalista na Turquia escreva sobre o Duolingo? Não sabe quem que é Luiz, não sabe o que é Duolingo. Bom, se eu conseguir convencer um professor na melhor universidade da Turquia, que é a Boğaziçi, que o Luiz é foda, porque ele criou CAPTCHA, e que ele se candidata para dar uma palestra na Boğaziçi, e depois, ao mesmo tempo, conseguir fazer a mesma coisa numa conferência que tem um nome assim, popzinho, tipo de tecnologia, eu posso mandar uma mensagem para os jornalistas na Turquia para falar assim: Luiz foi convidado pela maior universidade do seu país, e a conferência mais importante, essa semana estará no país por 2 dias, se você quiser conversar com ele, ele está sem tempo, mas eu quebro um galho, sabe? De repente você cria uma necessidade de falar com essa pessoa, cria uma importância que não estava lá, porque aquele cara, aquele professorzinho dentro da universidade sacou que o Luiz é top e vai lá pedir, mano, vamos chamar esse cara para dar uma palestra, ele é muito legal, sabe? Então, criar o que você tem para alavancar e chegar lá. Então, é só isso que eu sei fazer, na verdade. Tipo assim, criar nada, coisa do nada, eu não sei fazer. Isso é comunique. Não, mas é muito bom que você falou, porque assim, hoje chega um pouco mais, assim, de jornalistas e tudo mais. E tem uma coisa para quem está no início, que às vezes quer atirar em tudo, né? Qualquer coisa. Não tem nada a ver com esporte, mas está na matéria de esporte. Então fica um pouco também equivocado, porque nem é o público, o povo vai falar merda, entendeu? Vai ficar desfocado descolado daquilo que você realmente quer vender e sai aceitando, só porque é visibilidade. E isso foi uma coisa que eu nunca fiz, por exemplo, né? Mas também tive uma pessoa muito importante para me dar uma dica muito boa, que por acaso se chama Lázaro Ramos. E ele falou assim: Monique, você tem 3 anos para ir aceitando coisas que você realmente acha que faz sentido. Isso aqui faz sentido? Eu falei: acho que não. Então diga não. Não sofra. Aí eu falei: tá bom, não vou sofrer se não faz sentido para longo prazo, porque uma coisa é imediato, está aparecendo, mas não quer dizer nada. É uma audiência que não vai depois converter em comunidade, eu vou ficar cansada, vou ficar rouca de tanto falar, entendeu? Então eu comecei também a, tipo, tem 5 pedidos, apareceram 5 possibilidades, ou na universidade, ou tanto faz. Quais 2, assim, podem ser muito estratégicas, porque eu coloco toda a minha força e energia para aquelas 2, porque eu sei que vai converter em alguma coisa. E eu tenho uma pergunta, posso perguntar, né, Guta? Óbvio, pode. Pronto, porque a Inventivos é B2C, então a gente deve criar comunidade, meio que Latitude também, aquela coisa toda, e a gente também faz B2B, e já vi algumas pessoas que estão aqui que também trabalham com B2C e tudo mais. Você sentiu, quando trabalhou mais a marca, que houve uma conversão maior? Assim, tipo, as pessoas saíram do Duolingo de graça e conseguiu pagar? Porque uma dor de cabeça de uma galera que tem um modelo de negócio que tem a parte gratuita e depois a paga, é conseguir converter do gratuito para o pago. Você sentiu essa mudança quando realmente focou assim, em trabalhar a marca? Só porque tem uma galera aqui que eu vi, eu falei: olha, eu acho que tem que ouvir da boca de outra pessoa que estava lá no Duolingo, entendeu? Tá, então, assim, não é que a gente não, tipo, não é que a gente não tinha marca e depois a gente tinha, então eu não consigo dar uma resposta tão direta, mas eu acredito muito que absolutamente, sim, faz muita diferença, porque tanto no B2B quanto no B2C, você toma, principalmente quando tem dinheiro envolvido, você toma decisões a partir da sua impressão do que uma coisa é, ou de quem uma pessoa é, e também de quanto você confia naquilo. Então, a confiança é uma coisa muito importante. A confiança e a empatia com a marca, com a empresa, com o produto, com a pessoa, te ajuda a tomar decisões. Então, imagina um Duolingo que é tão bom quanto, tipo, de ensinar idiomas, tipo, tem todas as mesmas coisinhas, mas não tem uma corujinha que aparece e faz assim, que não é verdinho, que não é bonitinho, que você, sabe, que não tem todo esse chamego, assim, que a gente criou. A gente passou muito tempo, a gente chamava de delight no Duolingo, que é, tipo, é parte da marca. A gente passava tempo para criar coisa que, assim, o duo, que é a coruja, tipo, aparece e sai da tela. Leva alguma conversão, o número de alguma coisa? Não, mas é delight. É tipo um momento de, tipo, te dar uma borboletinha no estômago, sabe? Assim, você cria uma empatia com o duo.
Ou, tipo, quando a gente manda notificações, esse é um exemplo muito bom, como notificações, tipo, de celular, eu testei muito o que a gente escrevia na notificação. Então, tinha a notificação que era, tipo assim, aprenda hoje, você quer lá, a sua meta é aprender, agora é a sua hora. Ou, tipo, começando com uma aula, essa é uma palavra do dia. O que mais funcionava era falando como a coruja, a gente criou uma vida para a coruja. Então, assim, a voz da Duolingo era a coruja. Então, você começa, tipo, se sentir um pouco mais próximo, como um amigo, não de uma forma, assim, completamente manipuladora, mas um pouco, porque isso que é branding, mas para uma coisa boa, manipular as pessoas para fazerem o que elas querem fazer, que é, tipo, aprender um idioma. Então, a gente passou muito tempo criando esse cozy, essa empatia, pensando no Duo e no Duolingo, se ele fosse uma pessoa, como que ele seria? Ele seria seu amigo, sabe? Ele não vai te falar que você é burro, que você errou. Ele vai te falar, cara, você tá indo muito bem, sabe? Vai, continua lá, sabe? Você tá tentando, você tá aprendendo e tal. E um dado interessante, Monique, que talvez acho que bem relevante porque você acabou de te perguntar, é que uma coisa que a gente testou tem a ver com a marca, mas é uma coisa, e tem a ver com o nós, que a gente começou a testar, tipo, quando eu trabalhei no Duolingo, ele era grátis, quase todo o tempo que eu trabalhei lá. Então, também, eu tive um trabalho mais ou menos fácil, né? E aí, quando a gente começou a pedir para as pessoas pagarem pelo Duolingo, fazer a conversão para o paid subscription, a gente testou muitas mensagens naquela tela que fala assim, agora você tem que se inscrever para você continuar, se você quiser fazer XYZ, né? Porque a gente nunca ia fazer com que uma pessoa não pudesse continuar o Duolingo sem pagar, porque a missão é trazer educação de idiomas para o mundo de forma grátis. Era essa a missão da plataforma. E a mudança que mais fez diferença para nós foi colocar assim, quando, tipo, eu esqueci como ele colocou, tá em palavras, e foi em inglês, mas você pagando permite que pessoas que não podem pagar aprendam um idioma. E é verdade, é isso que a gente está fazendo, isso tem a ver com a nossa missão, tem a ver com... E isso tem tudo a ver com a marca e com, sabe assim, a gente não é uma empresa, uma corporação enorme tentando tirar seu dinheiro, a gente está atrás de uma missão, somos pessoas também, e a gente, tipo, entende que não é todo mundo que pode pagar. Então, essa voz e essa missão de participe conosco numa coisa maior teve uma diferença enorme em termos de conversão, de pessoas que pagavam versus não. Então, a minha resposta é, tipo, não tenho uma resposta perfeita, mas eu acredito muito, por isso que eu tô aqui, e por isso que, tipo, desde o primeiro dia na Latitude, a primeira coisa que eu fiz foi totalmente mudar a nossa marca. Depois eu acabei mudando de novo com a Guta, mas eu mudei tudo porque eu achava que você chegava no site e você tinha uma impressão de que a gente era, sei lá, uma empresa de investimento dos anos 90 que só tinha homem de 70 anos lá, sabe? E não é isso que a gente queria, tipo, trazer para nós, então. Boa, muito bom. E a gente está falando muito de branding, mesmo que não literalmente ou de um jeito assim didático, né? Mas você escolher um personagem e dar tom de voz e fazer as pessoas pagarem baseado na missão da empresa, tudo isso é branding. Eu vou ler uma pergunta do chat aqui para dar um reforço positivo para quem quiser botar perguntas nesses nossos. Já estamos na segunda metade do nosso Purple Talks, lembrando que Purple Metrics é a primeira ferramenta para medir branding, gente. A gente gasta dinheiro com branding, constrói marca e não tem como medir, o que é absurdo. Então, para isso existe o Purple Metrics. Gente, a pergunta da Mayara é a seguinte: vocês acreditam que o branding com budget baixo é melhor trabalhado off ou online? Ou isso depende do objetivo da empresa, do que a campanha de qual público-alvo a ser atingido? Então, uma pergunta um pouco de canal, né? Monique falou dos eventos, Dina falou de imprensa, de evento em universidade. Eu acho que vocês misturaram até exemplos com off. Eu acho que é isso mesmo que você falou, Guta. Tipo, não é um ou outro, é isso e aquilo. E como a gente vai saber? Testando, né, minha gente? Testem, por favor. Não tenham medo de testar, sabe? Na época, 2011, tinha sim rede social, mas não era como é agora. Então, meu foco foi eventos, porque eu não tinha necessariamente todas as ferramentas que as redes de hoje têm. Estamos em outro momento de mundo. E agora, pensando em, enfim, pandemia, a gente está retomando as coisas. Então, você pode utilizar todas as estratégias existentes, inclusive, só que teste o que realmente está convertendo para aquilo que você quer na sua empresa. Você quer o quê? Autoridade, reputação, visibilidade apenas, conversão no negócio? Você quer o quê, né? Então, tem um lugar de o que sua empresa, o que sua marca quer como objetivo final, e aí você vai aos poucos testando, assim, tudo é um teste.
eu testo sempre, assim, eu faço um vídeo, estou testando linguagem, entendeu? Eu escrevo sobre o assunto, estou testando uma nova linha editorial. Tudo é um teste. E aí eu vou medindo também, porque tem a ferramenta aí que já ajuda a nossa vida. Muito obrigada, Guta, por ter criado essa coisa maravilhosa, inclusive contrato. Tá vendo? Garota propaganda, porque realmente funciona, gente. É muito bom ver. E deixa eu só fazer mais um public post. Hoje a gente teve reunião com o time, entendeu? E saiu, enfim, os insights todos. Tem um que é muito bom, que eu sempre mirei. Quando Gina fala assim, Monique tem não sei quantos mil seguidores. Isso é ok, não é um problema. Não estou triste porque eu tenho seguidores. Mas nunca foi meu foco inicial. Foi consequência, inclusive, do meu trabalho. Porque eu vim do off e depois fui para o on. Eu sempre fiquei pensando assim, tá, eu preciso ter pessoas o suficiente que quando eu pudesse vender alguma coisa, ou criar outra coisa, as pessoas queiram. Meu foco estava nisso desde sempre. E aí, Guta, cria a ferramenta e resume isso numa palavrinha maravilhosa. Elasticidade. Ou seja, tudo que você criar, a pessoa vai querer também. A Inventivos, a gente tem isso aqui hoje. E a gente quer criar uma outra coisa. A gente fez um teste, as pessoas da própria comunidade que já pagavam, compraram. Ou seja, não precisaria ir para fora. A gente poderia vender só para dentro mesmo. Só a própria comunidade, porque as pessoas querem. Então, assim, tem um lugar de qual a intenção e qual o objetivo. No meu caso, o foco, tanto da Inventivos quanto o meu, está sendo a elasticidade, porque além da Inventivos, eu sou consultora aí de alguns lugares e tudo mais. Então, assim, elasticidade. O que eu falo e o que eu faço, o que eu crio, eu quero que as pessoas consumam. Fim. Agora, o que adianta também ter 1 milhão de seguidores e na hora de ter até um case péssimo, no caso, para vocês aprenderem. Uma pessoa X, uma influencer X, tinha 6 milhões de seguidores e não conseguiu vender 10 camisas. Entendeu? Então, assim, onde está o foco do seu negócio, da sua empresa, da sua marca? Mas teste, resumindo tudo que falei, é melhor testar, não existe isso ou aquilo. Você pode off e pode online. Veja qual é o melhor canal para você. Vou adicionar. Primeiro que, assim, não tem como dar resposta mais completa do que isso, mas eu posso agregar um ponto de vista. Eu acho que, bom, primeiro que eu sou Gina no Instagram, né? Fun fact, tipo, @Gina. Então, eu tenho muitos seguidores também, mas a maioria dos meus seguidores são pessoas que me seguiram porque achavam que eu era outra Gina, com certeza, porque, tipo, não são pessoas que realmente estão interessadas no que eu tenho a dizer. Mas, assim, é legal, tipo, legal falar que eu sou Gina e que eu tenho vários seguidores, mas, sim, eu não venderia camisetas, Monique, eu poderia tentar. Eu acho que eu venderia... Talvez eu venderia 15, sabia? Mas eu acho que mais que isso não passa. Eu concordo que offline e online, os dois, uma estratégia coesiva, existe essa palavra em português, que tipo, uma coisa ajuda a outra, sabe? Uma estratégia completa requer os dois e depende muito, como a Monique falou, do seu público, da sua meta, do que você está tentando fazer. Se você tá, sabe, se a sua, por exemplo, se está fazendo um negócio em Salvador e a sua meta é, tipo, fazer com que todo mundo numa região de Salvador faça aí, lógico que faz sentido você pensar no local e como fala, no offline. Na minha experiência, porque eu tenho trabalhado com plataformas de tipo, como fala, tentar ter um abrangimento massivo, desculpa que meu português é ruim, para falar que nem a Sasha, foi a Sasha da Xuxa, eu fui alfabetizada em inglês, é verdade, mas é a coisa mais ridícula que tem para dizer, mas é verdade, tá? Eu falei isso antes da Sasha. Não que seja uma coisa legal de se repetir. Mas, enfim, meu português é ruim. Mas com as plataformas que eu trabalhei, a gente estava tentando atingir o máximo de pessoas possível. Então, se você está começando e você não tem um budget, não tem tempo para fazer offline e online, talvez, a minha recomendação seria optar pelo online, se faz sentido para o seu público, para sua meta, porque o online você consegue fazer mais com menos dinheiro, assim, em geral, estou falando muito de forma geral, tipo, fazer um evento custa uma grana, então você vai ter que conseguir, tipo, mega parceria para conseguir as bebidas, para conseguir o local, tudo que é no mundo real, assim, coisas tangíveis, custa mais, e você não consegue atingir tantas pessoas porque tem só né, quantas pessoas estão lá naquele lugar, enquanto que o mundo online é infinito, você consegue atingir muito mais pessoas. E é mais fácil de medir, como a Monique falou, é importante de testar e medir. É mais fácil você medir online, porque tem um clique e você consegue ver de onde veio aquela pessoa e se aquilo funcionou, se o tal. O offline, às vezes, é um pouquinho mais difícil, porque, por exemplo, você faz um grande evento, as pessoas vêm, tá bom, e daí, como que você mede quantas pessoas que vieram daquelas pessoas, quantas se inscreveram no seu negócio e quantas usaram, e se foi por causa do evento, ou se foi porque depois você também tinha uma propaganda online, sabe? Então, as coisas funcionam em conjunto, e o ideal é poder fazer os dois, mas se você está muito limitado em tempo e budget, eu investiria no online, por questão de, tipo, reach.
Sim, alcance. Ótimas respostas e concordo totalmente com o teste. Deixa eu falar desse conceito da elasticidade, que eu achei interessante. No Purple, a gente fez alguns testes para entender onde nos negócios branding mexia o ponteiro. Porque a gente não queria uma métrica, tipo, isso que a Monique falou, tenho muitos seguidores. O que eu vou fazer com isso? Eu quero saber se isso te deixou mais barato de conseguir novos usuários, ou se eles estão comprando novos produtos, etc. E aí a gente entendeu que a primeira proxy de uma marca ser bem construída é que o consumidor passa a querer comprar outras coisas dessa mesma empresa. Então, se você está só comunicando produto, preço, feature, funcionalidade de produto, a pessoa não te enxerga como uma empresa que poderia fazer outra coisa. E tem até um exemplo que eu dou, eu falo, as pessoas não comprariam um carro da Sony, mas comprariam um carro da Apple. Quando você pega uma empresa, uma marca e tira ela do contexto do mercado, parece tão óbvio, né? Que você, sei lá, até brinco, sei lá, tem gente que iria para um hospital do Nubank, sabe? Eles não têm nenhum conhecimento de medicina, mas então, porque você já começa a ter várias associações na sua cabeça de como seria, e o consumidor compra o que você é, ele já entende como vai ser o produto, mesmo do mercado completamente diferente, porque você é uma marca forte. Então, acho que essa elasticidade, além de, obviamente, desbloquear novas fontes de receita, né? De você vender, então, no caso da Monique, novas receitas no mesmo usuário. Então, é mais profundidade, né, de receita. É muito mais difícil você convencer alguém novo do que você convencer alguém que já conhece você, que já gosta de você, de consumir uma outra coisa, né? Acho que o Latitude também está fazendo isso super bem com novos produtos. A gente tem 10 minutos finais, então eu vou fazer uma pergunta que ela é meio canalha até, mas assim, vocês duas que estão no estágio inicial, vocês lidam muito com empreendedores no início da jornada, né? Vocês duas. Então, e eu sinto que branding, e eu também, na Brain Gym, né, no Purple, e eu sinto que branding às vezes é uma coisa para depois, né? Tá, quando eu ficar grande, eu resolvo a marca, sendo que você tem que começar a construir hoje. O que vocês duas veem como a coisa que as empreendedoras e os empreendedores mais, tipo, entendem errado sobre branding, sabe? Uma percepção errada ou equivocada, uma noção que podia estar desbloqueando um monte de valor que não está, porque as pessoas não estão conseguindo visualizar alguma coisa. Tem algo que vem em mente? Uau! Logo. Brand é logo. Já criei minha marca, Monique. Aí eu falei, que marca, gente? Não, aqui, ó, juro, eu criei minha marca. Eu falei, gente, tô rindo de nervosa, porque acontece. Né? Mas isso é muito louco, né? Porque o entendimento é isso, assim, é quando você começa a explicar, aí fala, mas também não dá para ser agora, eu preciso vender. Não consegue visualizar que pode facilitar a sua vida na venda mesmo. E talvez se venda sozinho, né? O produto, serviço, enfim, você mesma. Não consegue visualizar isso porque tem uma coisa de... As referências também que eu utilizo são muito distantes, né? Você não consegue tocar. Você não toca na Oprah, Viola Davis e Michelle Obama. Não toca. Tipo, isso aí é para essas pessoas que criaram não sei o quê. Zuckerberg criou não sei o quê e agora só usa camisa azul e jeans. É para essa galera. E não entende que o resultado também não vai ser para ontem. Porque empreendedor, empreendedora, mas a gente é ansioso e ansiosa, né? A gente quer para ontem, sim. Fez o teste hoje, quer o resultado agora, não espera nada. E depois fala assim, deu errado. Por que deu errado? Não, eu fiz ontem, o negócio não funcionou. Eu falei, meu Deus, gente, ninguém interagiu com nada seu ainda. Calma, respira. Então, tem uma pressa, assim. O entendimento errado, sim, existe, mas tem um lugar de, se a gente tenta convencer ou explicar a importância disso, tem um lugar do curto prazo. Como tem que ser para ontem, não vai colocar nenhum tipo de investimento ou energia, independente de ser dinheiro, investimento mesmo, de tempo, energia, etc., em algo que daqui a 3 anos talvez resolva. No meu caso, eu senti que foram uns 3, 4 anos. Tá? Agora, com 10, eu estou um pouco mais relaxada. E agora eu vou para o próximo passo, que é pensando nos próximos 10 anos. Sabe? É outro rolê. Falei, já estou aqui, já estou fazendo esse negócio, a Inventiva está funcionando. Países lusófonos agora. Língua portuguesa. Vamos para lá. Porque tem uma galera de Portugal na plataforma. Então, por que a gente não entra? Tem uma galera de Angola. Vamos para lá também. Sabe? Então, tem um lugar de achar que brand é a logo da sua empresa e se resume nisso, ou qualquer coisa que você apareça na mídia.
aí aparece daquele jeito que a gente conversou aqui, né? De forma equivocada, ninguém entendeu nada, um dia tá no esporte, um dia tá na área de saúde, aí fica assim, aquele meme, né, que fica olhando, mano, quem é essa pessoa, quem é essa marca? Eu não tô entendendo nada. Eu acho que são os dois, assim, que aparecem frequentemente, principalmente na minha DM. O que é que você acha da minha marca? E eu não consigo mais pensar desse jeito, sabe? Que marca, gente? Tá mostrando? Isso é só uma logo, um negocinho. Esse é o mínimo no rolê. Calma. Você quer o que com isso? Quer passar o quê? Porque para mim não passa nada. Eu tô vendo aqui, eu acho tanto faz. Não sinto absolutamente nada com isso. Não é possível que a construção também não foi pensada nesse lugar, sabe? Então tem essas coisinhas. É muito, muito bem falado. Eu acho que também não só logo, mas tipo assim, camiseta. Depois eu vou fazer essas coisas com brand, sabe? Tipo, depois é que eu vou fazer as coisas bonitas para as pessoas usarem, eu tenho que criar primeiro. Mas o que eu diria é que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando no começo. Tipo, a Monique contou que ela, assim, sabe, queria que escrevesse que ela fosse uma businesswoman, falou o nome muitas vezes, fez pergunta para ser vista de uma certa forma, e eu falei do quesito fake it till you make it, que é tipo, fingir que você é alguma coisa até você ser. Eu acho que as pessoas não entendem que a percepção é a realidade. Não tem tanta diferença entre percepção e realidade. Não só, tipo, de uma forma muito mais profunda do que a gente consegue entender como réis seres humanos. Então, principalmente na área tech, eu, por exemplo, no Tumblr, no Duolingo, quem criou o Tumblr, Duolingo, a ideia é assim, eu vou criar a melhor coisa possível, vou fazer um negócio incrível, e quando eu fizer um negócio incrível, as pessoas vão usar, e as pessoas vão comprar, e as pessoas... E aí vai... Porque é a melhor coisa que vence. Não é, porque antes de você ser a melhor coisa, você tem que já estar, tipo, criando aquela imagem do que você vai ser, porque senão já não dá tempo. Até você esperar você ser, por exemplo, até eu esperar eu ser um CEO, Latitude, todo dia, a Latitude já morreu, sabe? Não tem, assim... Então, você tem... Uma coisa não pode ficar esperando a outra. No Duolingo... Bom, tanto no Duolingo quanto no Tumblr, eu acho que no começo, quando eu comecei a trabalhar lá, me achavam meio, tipo assim... a menina do marketing que, tipo, almoça com pessoas, sabe? Assim, era isso. Eu acho que essa era a percepção do meu trabalho. Mas a ideia era assim, cara, as pessoas vão descobrir o Tumblr, as pessoas vão descobrir o Duolingo. Tipo, a gente tá fazendo um negócio incrível. As pessoas não vão descobrir o Tumblr, nem o Duolingo, a não ser que você entender como chegar nelas. E chegar nelas é isso, é criar uma coisa que faz você sentir alguma coisa, que faz pessoas quererem compartilhar mensagem para você chegar em públicos que você não conhece. Então, o que a sua marca representa, o que você representa, quem você é, como você fala, isso tudo define quem você acaba sendo e o que você acaba fazendo e a qualidade do negócio. Tipo, se você consegue contratar as melhores pessoas para virem trabalhar para você, para fazer o melhor negócio. Então, tipo, essa questão da imagem ser mais importante do que ela aparenta ser, eu acho que não dá para entender no começo, porque quando você está no começo, você está assim, correndo o tempo inteiro tentando apagar fogo, quando é empreendedor, não tem tempo para parar, sabe? E aí tem uma frase que a gente usa muito na Latitude, que é, se você, sei lá, eu vou estragar, tá? E alguém vai me corrigir, mas se você tem 1 hora para cortar uma árvore, você passe 45 minutos afiando o machado. Porque se você tá lá, né, tentando, sei lá, derrubar a árvore, tipo, você tá suando, você tá trabalhando, você tá fazendo, mas não quer dizer que você vai conseguir derrubar a árvore. Se você para e pensa e afia, sabe, tipo, eu vou fazer um negócio, sabe, eu vou usar uma ferramenta melhor, aí uma vez que você consegue, você começa a fazer isso, tipo, é muito mais eficaz, né? Você consegue fazer o que você ia fazer de forma muito mais rápida. Para mim, o brand é um pouco isso também. Só um parêntese, na real. E não é uma mentira, né? A gente não pode criar personagem, minha gente. Porque, nossa, castelo de areia salgada ainda, vem o mar e tal. Então, assim, só cuidado na hora de construir. Tem que ser pensado, sim, mas tem que ser a verdade, tem que ser genuíno o suficiente, que se mantém em pé por anos e anos, enfim, até você quiser mudar, tudo faz. Só cuidado para não entrar no personagem, não aguentar o personagem e depois vai dizer que a culpa foi nossa. Entendeu? Então, criar uma marca não é criar uma mentira. Pensem nisso aí. Acho que essa foi a melhor. Eu vou terminar depois dessa. Eu tenho que lembrar, o time já está me lembrando de tirar a nossa foto. Então, gente, sorri que eu vou tirar a foto de nós três aqui. Depois eu mando para vocês. 2, 3 e... Boa, tirei. Gente, lembrando então que Purple Metrics é o primeiro software para medir branding que agora existe, dá para medir marca. Eu vou deixar vocês duas fazerem a consideração final e jabá
Então, para seguir, onde que segue, se é para se inscrever na Inventivas, tem um monte de mulher aqui, se é para se inscrever no Latitude, enfim, o que vocês quiserem falar aí. Assim, eu sabia que essa conversa ia ser ótima, superou todas as expectativas. Se eu empreender de novo, eu quero vocês duas como co-founders. Vamos nessa. Gente, mas isso, considerações finais, jabás finais para a gente encerrar. Eu não tenho muito o que falar, não. Acho que a gente falou tudo aqui. Esse lugar de ser recorrente, minha gente, é importante. Ninguém vai ter resultado daquilo que não produz, sacou? Então comece agora. Aí daqui a um tempo você vai ver, aquela conversa lá, Guta, Gene Monique, pois é. Entendeu? Então, recorrência é uma coisa importante. E de jabá, sim, se inscreva na Inventiva, na Latitude, porque eu também vou me inscrever. O Guta enviou para mim, eu não fiz, agora estou aqui. Vou me inscrever também, então vamos fazer parte do mesmo bonde, porque na jornada empreendedora, a gente sabe, muita gente se sente solitária, né? Mas não precisa estar solitária. Tem duas grandes comunidades aqui. A Inventivos, que está indo para os países de língua portuguesa, e tem a Latitude, que é a América Latina. Não tem porquê agora você não encontrar sua tribo. Você encontrou duas tribos poderosas para fazer você continuar em movimento. E muito obrigada. A Monique já fez o meu jabá, então eu não tenho mais nada a dizer. Obrigada, Monique. Obrigada, Guta, pela oportunidade. A última coisa que eu vou falar é quando a gente começou o papo, antes de vocês entrarem, ninguém sabe o que está fazendo. Então, se você, em qualquer momento que você ouve e fala assim, cara, que um monte de coisa inteligente que foi dita hoje, tipo assim, a gente está todo mundo tentando ser uma coisa que a gente mais ou menos às vezes. E, né, e sendo isso todo dia, a gente consegue falar uns negócios assim, mas ninguém sabe o que está fazendo, todo mundo começa de muito pouco. Então, um passo de cada vez, e é isso. É isso, e muita tentativa e erro, mas com a noção de objetivo, de o que eu quero construir, tem que ser pensado, mas vai com medo mesmo. Acho que essa é a lição do dia, né? Sim. Gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigada de novo quem abriu a câmera, quem fez pergunta. Esse papo foi maravilhoso. Ele vai estar disponível em podcast, assim como todos os outros, porque a gente já percebeu que nem todo mundo consegue estar ao vivo, mas quem está, né, ouve primeiro e faz perguntas. Gente, muito obrigada e obrigada pela parceria. Vocês são maravilhosas. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, minha gente. Tchau, gente.